Olá, tudo bem? Cá estou eu mais uma vez nessas cápsulas de rostidade. E o legal de poder compartilhar com vocês alguns devaneios é a possibilidade de abertura de diálogo. E logo no primeiro vídeo eu andei recebendo algumas perguntas das pessoas que ficaram bem atentas quando viram que eu disse que rostidade não era uma palavra qualquer e que em algum momento ela apareceria aqui como um conceito. Acho que antes da gente continuar se debruçando sobre esse pequeno projeto, é importante a gente desatar esse pequeno nó, ou melhor, embolar um pouco mais esse emaranhado de possibilidades de pensamento. E para a gente poder fazer isso, é importante que a gente demos alguns nomes, né, para que a gente possa ficar mais ou menos alinhado numa mesma narrativa ou numa mesma possibilidade de ação, ainda que ela só seja criada para que a gente possa se deslocar dela e fazer alguma coisa nova. E assim também pensa um dos dois filósofos que eu mais gosto de estudar, que é o Deleuze e o Guattari, e são eles que cunharam esse conceito de rostidade, sobretudo em uma obra chamada Mil Platôs. Na versão brasileira, essa obra ela foi dividida em volumes, então é possível ler sobre esse conceito de rostidade no volume 3. O capítulo se chama Ano Zero, Rostidade. E eu vou também titular esse pequeno vídeo com este nome para que a gente possa começar do zero essa nossa ação a partir do conhecimento ou a partir do mesmo fluxo de pensamento. Eu não tenho nenhuma intenção com um pequeno vídeo de trabalhar ou aprofundar o conceito. Aliás, já peço desculpa aos meus pares que estudam de maneira bastante aprofundada, mas como o próprio Deleuze e Guattari nos dizem para desconfiar dos conceitos e fazer da filosofia uma fábrica de conceitos novos, eu estou me dando o direito de vir aqui contar para vocês um pouco do que essa palavra me inspirou e por que é que eu estou dando as caras por aqui, tentando entender que a ideia do rosto, segundo o conceito do Deleuze e Guattari, é justamente uma tentativa de destruição. E vamos explicar mais adiante. Para Deleuze e Guattari, mais ou menos nesse capítulo, eles vão dizer que o rosto funciona como uma espécie de dispositivo. Dispositivo, se a gente pensar sobre os dispositivos que nos cercam, é de fato uma máquina que produz alguma coisa. No caso do rosto como dispositivo, ele atua, segundo esses dois autores, como uma máquina abstrata de rostidade. Ou seja, eles vão sair, né, o rosto, ele tem uma certa função de sair produzindo sujeitos segundo uma rostidade específica, sabida, conhecida. Quando a gente fala de um rosto sabido e conhecido, como sendo referência de todos os outros rostos, a gente pode rapidamente nos conduzir a algumas figuras que são hegemônicas. Se a gente for pensar no gênero, nas etnias ou em qualquer outro tipo de formação biológica, a gente vai rapidamente saber que existe sobre esse grupo hegemônico uma espécie de referência significativa que faz com que o rosto deixe de ser parte de uma cabeça animal ou de uma cabeça que é parte de um corpo para sair dele, transformando-se em outra coisa, transformando-se em um objeto de significação. Boa parte dessa nossa vontade de nos transformarmos em sujeitos cujos rostos nos significam, ela vem do princípio de individuação. Quando a gente se percebe enquanto um sujeito singular no mundo, a gente rapidamente traça um rosto como uma forma de permanecer em relação com o outro. Contudo, se esse rosto original, ele foi um rosto cuja as formas de visibilidade e enunciação somente foram produzidas a partir dessa máquina abstrata que cuidou, né, de fazer com que o rosto se emancipasse do corpo, a gente pode entender que existe uma espécie de rosto como referência máxima que passa não só a sacrificar os rostos que não fluem numa mesma vibração desse rosto original, como ainda faz com que a gente, ao termos um rosto, normatizemos todas essas relações. Se a gente for olhar para as obras de arte, as mais antigas, produzidas no Paleolítico, mais precisamente num período chamado de Auriense, a gente vai encontrar lá, entre as pinturas rupestres e algumas ferramentas, algumas pequenas estatuetas de 10 centímetros que foram na tradição histórica das histórias das artes chamadas de Vênus, né? Uma das mais famosas é a Vênus de Willendorf. E se a gente observar bem essas imagens, todas elas representam um corpo muito bem estratificado e codificado dentro da nossa sociedade, como um corpo da fertilidade, o corpo da gravidez,
Contudo, se vocês notarem bem, quase nenhuma dessas imagens possuem os rostos, somente as cabeças. Ainda nesse texto do Deleuze-Guattari, eles vão dizer que o rosto primitivo, que a cabeça primitiva sem rosto, ela talvez seja a cabeça mais humana, que a partir do momento em que a gente cria um rosto sobre a cabeça, a gente passa a se afastar desse nosso grau máximo de humanidade. E a gente passa, com essa máquina abstrata de rostidade, a criar um rosto também para o nosso corpo. E todos os outros adereços, como as roupas que a gente usa, a linguagem que a gente produz, toda ela vai ser remissiva a esse rosto correspondente. Talvez por esse motivo, esses corpos detenham uma identidade muito forte na nossa sociedade, mas que ao longo da tradição histórica, eles foram notadamente colocados na esfera de um corpo enquanto uma máquina de produção dos mesmos outros rostos que a tentaram rostificar. Entre outras palavras, para alguns historiadores, como um cara chamado Carlos Velázquez, esses rostos, ou melhor, essa falta de rosto, mostra como esses corpos, eles não eram corpos célebres, eles eram apenas máquinas de produção de vida. Ao contrário de uma antropóloga chamada, como é que chama? Esqueci o nome dela, Marija Gambuttas, ela vai dizer ao contrário, que essas imagens ajudam a gente a remontar um passado possivelmente matriarcal, ou se não tivesse uma forma de poder matriarcal, certamente remetia a uma espécie de valorização do corpo enquanto um templo místico, um templo responsável por receber aquilo que há de mais sagrado na humanidade, que é a própria vida. Ou seja, a partir desse conceito de rostidade, eu venho aqui lançar o meu próprio rosto e ao identificar que essa máquina de rostidade, ela tem ali uma espécie de protótipo em que ela segue da sequência, eu tentei criar aqui uma espécie de cápsula de rostidade, que cumpre a mesma função da rostidade, que é fazer algo que é produzido para ser destruído. Mas em que sentido? No sentido de que, ao conduzirmos essa máquina de rostidade nossa, ao lançarmos essa cápsula espacial para que a gente possa, nesse campo virtual, ter acesso a outras rostidades, como, por exemplo, as artistas femininas, as filósofas femininas, algumas análises sobre como o corpo da mulher foi se produzindo ao longo da sociedade. Quando a gente faz isso, a gente produz sim uma nova rostidade, mas é uma rostidade defeituosa, ela escapa da linha de produção hegemônica e ela pode fazer com que a gente consiga, de certa forma, criar novas narrativas, novos espaços de pensamento. Isso serve no caso do gênero, que é o que me é muito caro, mas ela também pode ser aplicada para as questões raciais, as questões de mobilidade e questões outras que a gente identificar como sendo aquelas que sacrificam os nossos corpos justamente porque a gente não anda na mesma vibração de um discurso hegemônico, de um discurso primeiro, que rostificou todas as relações, causando mobilizações violentas e análises discursivas completamente desengonçadas, no sentido de não trazerem aquilo que há de mais humano entre todos nós, que é a nossa potência viva, de estarmos vivos e de estarmos numa existência que é muito mais movimento do que estratificação. Bora dar continuidade a esse movimento? Então, bora lá, espero vocês nas próximas cápsulas de rostidade. Beijo, tchau!